Nós começamos essa edição discutindo a crise da Europa, caminhamos para discutir aspectos mais abrangentes. E a pergunta que ficou de pé no final do primeiro bloco do programa: existe realmente uma dificuldade quase que inerente aos tempos em que vivemos dos países se coordenarem? Um exemplo do G20 na mesa, Ingo? Eu acho que sim. Cada vez fica mais difícil, os compromissos são mais complexos, os compromissos eleitorais se tornam cada mais evidentes, a população percebe o que está ocorrendo e faz essas cobranças. Por outro lado, eu acho que a crise é um acelerador de consensos. Acelerador? Acelerador de consensos. Como que você vê isso acontecendo? Eu li o documento do G20 e fiquei surpreso com algumas colocações. Em primeiro lugar, a ênfase que está se dando na parte do crescimento e também os programas que eles estão querendo lançar para a questão da geração de emprego. Em terceiro lugar, fala-se com uma certa intensidade sobre a redistribuição de cotas dos países referentes à sua participação no PIB mundial. Isso há 2 anos, quando houve o G20, a reunião aqui no Brasil... As cotas às quais você se refere são dentro dos organismos financeiros multilaterais, principalmente FMI, do FMI, Banco Mundial. Principalmente do FMI. Né? Então, era uma reivindicação brasileira, era uma reivindicação da China, da Rússia, que os outros países não atendiam. Hoje, se está no protocolo, está na ata, quer dizer, a crise movimenta e percebem que os países desenvolvidos precisam dos países em desenvolvimento. E isto você nota numa ata dessas, que pode ter sido redigida antes, etc., porém, você vê uma mudança de atitude. O camelo, como se referiu, mas eu vejo que o camelo... Sempre tem, ela sempre tem um rascunho antes e depois ele vira um camelo. No começo ele é um cavalo, depois ele vira um camelo. Mas eu acho que vale a pena visitar esse documento para perceber que existe, digamos, uma tonalidade e um tom, no meu entender, surpreendente, que nos outros protocolos anteriores eu não vi. Então, politicamente, o que vai acontecer na Europa, porque eles fazem e dão uma ênfase grande que é a Europa que tem que olhar bem esse tema, politicamente há uma pressão pelos Estados Unidos, pela China, pelo Brasil, pela Índia, por uma série de outros países, dizer, não é assim que você vai resolver sua crise. Eu vou contribuir, mas, por favor, mude, porque assim você não vai conseguir. Isso politicamente é muito forte. O Ingo pôs um aspecto na discussão que eu queria chamar a sua atenção inicialmente, Alexandre, que é essa relação entre as economias centrais, países desenvolvidos, potências convencionais, sei lá, cada um põe o nome aí que quiser, e esse outro grupo, digamos, subgrupo dentro do G20, que os marqueteiros usaram com muito sucesso a expressão BRICS. Eu pertenço àqueles que acham que os BRICS simplesmente não existem, mas há um grupo de países comparáveis, né, e que mais ou menos atendem ali: Rússia, China, África do Sul, Brasil, vamos botar também o México, né? Vamos colocar uma Indonésia nisso também, talvez, uma Austrália, mercados regionais fortes e emergentes. Como é que você está vendo o jogo deles em relação à crise internacional? Acho que eles estão sentindo calor, porque até recentemente tinha conseguido ter de novo aquele descolamento, né? No começo da crise tinha havido um certo descolamento, com a intensificação... Muito celebrado na imprensa internacional. Muito celebrado. Quando a crise aprofundou, aí não teve, foi todo mundo para o mesmo balaio, e de repente voltaram a separar e tinha um certo sentido de, resolve aí o seu problema porque eu estou indo bem. E acho que está crescendo a percepção de que não dá, quer dizer, você está falando, olha, Europa, falando alguma coisa, um PIB da ordem de 15 trilhões de dólares, estamos falando, grosso modo, 1/4 do PIB mundial, outro quarto nos Estados Unidos, que não está indo bem. Falou, peraí, metade do PIB mundial está patinando, não dá, não vai... E a própria China, né, o modelo de crescimento chinês já está mudando, então estão percebendo que, de fato, está todo mundo, né, no mesmo balaio. A questão nessa história é qual que é o interesse de cada um que vai seguir, né? Quer dizer, o Brasil vai continuar criticando a política monetária do Banco Central Europeu ou vai ficar feliz, como deveria, se o Banco Central Europeu fizer uma terceira rodada de estímulo monetário e, de preferência, colocar um bocado de dinheiro nos bancos para não deixar eles quebrarem e levarem... Nós paramos de falar junto. Um pouco nessa história de tsunami monetário no último... Então, você vai
Aí quando você começa a perceber que está todo mundo no mesmo problema. A gente vai reclamar da Operação Twist, essa nova rodada, ou uma nova rodada... A Operação Twist se refere o Banco Central americano colocando mais liquidez no mercado. Basicamente vendendo o título curto, comprando os longos para tentar derrubar a taxa de juros e estimular a economia. A gente vai continuar reclamando disso ou não? A China vai se sentir roubada se a expansão monetária derrubar o valor do dólar, sim ou não? Então, essas questões que estão começando a ficar mais claras para os países emergentes. Agora, para você adquirir uma congruência de objetivos, é um outro problema. Talvez nesse sentido, a crise é um acelerador de consenso, ela foi lá em 2009. Todo mundo falou, opa, já vimos, a gente viu o abismo, como é que a gente faz para sair dele? Acho que a gente não está nessa situação ainda, mas podemos chegar lá. Sérgio, a crise e os emergentes. William, eu queria voltar um pouquinho atrás e faz parte também da discussão dos emergentes. Né? O Ingo suscitou uma questão relevante. Realmente, se fizeram consensos. E esse consenso que se chegou no G20, assim como o que chegou, e mais ainda, na Rio+20, é um consenso a nível do discurso. Eu, uns 2 meses atrás, escrevi um artigo que dizia isso, a encruzilhada do G20. Porque se o G20 puser as verdadeiras questões sobre a mesa, não tem acordo, nem declaração, nem nada. E se ele puser a declaração ou acordo, não tem substância. Por quê? Porque nós estamos num espaço que é tipicamente da ONU. A ONU, uns 10, 15 anos atrás, criou o Millennium Development Goals, os objetivos do milênio. A declaração é uma beleza, mas e como é que se executa aquilo? Se você teve uma dificuldade enorme de fixar metas para mudança climática, acabou não fixando, esse é um pedacinho da questão ambiental, muito relevante, um pedacinho. Se você aumenta a agenda, incluindo na economia verde, as questões econômicas, que vai do juro até o sistema bancário, as questões sociais da mulher, dos índios e as questões ambientais, como é que você vai chegar a um consenso? Você só chega como foi feito. Você atenua todas as questões. Tira a ambição. Tira a ambição. Eu nunca vi em uma conferência internacional, cobri várias da ONU, uma em que se dissesse, como foi feito no Rio na semana que passou, que não ter ambição é bom. Então, você faz um mínimo denominador comum. E você tem um grande consenso ao nível da declaração. Mas como disse um diplomata, participou da negociação, ele disse, bom, eu nunca vi um texto que tem tanto takes note, toma nota, que reafirma e que tem tão pouco ou quase nada de decide ou faz. Você teve na Rio+20, Ingo. Você teve nos telejornais da Rede Globo como um dos que lançaram na Rio+20 uma série de propostas ambiciosas completamente diferentes das propostas que os governos foram capazes de discutir. E esse é um bom tema do nosso programa também. Os governos não são mais capazes, no meio dessa crise, de chegar a qualquer senso prático do que precisa ser feito? Demonstraram que não, claramente que não. E uma diplomata dinamarquesa disse que não conseguimos o melhor acordo do mundo, mas conseguimos um acordo que melhora o mundo. Agora, enquanto é um belo jogo de palavras, mas não diz muita coisa. Não, diz que isso um dia poderá acontecer. É isso que ela diz. Um dia poderá lá acontecer. Na frente estaremos todos mortos. Né? Nós, do Conselho Empresarial da América Latina, antevíamos na discussão de um paper que já estava entrando no seu 2º ano de discussão. Esse documento são 2 anos de discussão que nós temos. E percebemos que não haveria nenhuma chance de termos algum objetivo muito concreto. Aquilo que o Sérgio estava comentando. Então reunimos os empresários aqui no Brasil, na América Latina, e colocamos 3 objetivos. Um, na sustentabilidade econômica, que é crescimento e voltar a crescer em 5 anos aquilo que nós já tínhamos crescido 5 anos atrás. E esse nós endereçamos ao G20. Fizemos isso chegar aos presidentes de todo o G20. O segundo foi a inserção. O Brasil demonstrou que em 8 anos nós tivemos 40 milhões de pessoas inseridas e nós achamos que com 1 bilhão de pessoas na beira da fome, com menos de $1,20 de renda por dia,
nós temos uma obrigação de dar um objetivo, a redução de 20% em 10 anos, o que é factível. E o terceiro é desonerar em 10 anos toda a cadeia produtiva das energias alternativas frente às fósseis. 10 anos, o outro é redução da pobreza e crescimento. Então, são 3 objetivos que, se você olhar praticamente, você teria indicadores, você teria compromissos, você teria formas de financiar cada uma delas sem inflação, sem estresse, mas a humanidade poderia estar se agregando em volta delas. Eu não perdi a esperança de que isso ainda possa ocorrer. Realista? Acho que é difícil, porque, a questão de sustentabilidade, parece, não é realmente minha especialidade, mas parece haver um certo conceito, falando, olha, você não tem condições hoje, ou num horizonte razoável, de dar o padrão de consumo de um país rico para todas as pessoas do mundo. Quer dizer, concretamente, a China não pode, o chinês não pode ter o padrão de consumo do norte-americano, porque não tem para todo mundo, né? Esse é o consenso. Você não tem como botar 1 bilhão de pessoas consumindo o que os 350 milhões de habitantes dos Estados Unidos consomem hoje, porque o mundo não aguenta. Tá, todos nós sabemos disso. A propósito, China, então você não vai consumir, tá bom? Por que eu não vou consumir? Né? Meu objetivo é esse, eu quero ficar rica, né? Eu quero consumir, eu também quero. Então como é que a gente vai exatamente criar essa... Mas vai falar, tá bom, então a gente vai parar de crescer? É isso que vocês querem? Eu acho difícil que você consiga impor esse tipo de coisa. Todo mundo gosta de água limpa, todo mundo gosta de ar sem poluição, né? Todo mundo só precisa saber quem quer pagar por isso, né? Eu acho que na hora de falar, quando você coloca o custo em cima da mesa, aí é que você vai para o documento de generalidades. Fala, nós queremos isso, nós queremos... A gente faz uma lista de lavanderia, né? A expressão em inglês é uma lista de lavanderia do que a gente quer. Maravilha. Propósito, quem é que vai pagar? Aí não aparece ninguém. Eu vou passar a palavra para você, Sérgio. Eu achei curioso quando você começou essa sua última intervenção, Alexandre, dizendo eu não sou um especialista em sustentabilidade. Eu participei de alguns eventos lá na Rio+20 e fui preocupado, porque eu também não sou um especialista em sustentabilidade. Mas voltei de lá convencido do seguinte, a palavra assusta, mas a conversa que está lá na mesa é uma conversa de todos nós. Aliás, é interessante notar que os aspectos exclusivamente, tecnicamente fechados de meio ambiente, de aquecimento global, foram os menos relevantes nessas discussões todas. Na verdade, sustentabilidade é uma discussão aberta a todos nós. Eu acho que não tem especialista em sustentabilidade, porque é a colocação que você acabou de fazer. Que tipo de mundo que a gente vai ter, consumindo de que maneira e organizando ele de que jeito? Nessa questão, Sérgio, o que me chama a atenção é como que a crise internacional europeia e alastrada pela situação americana e pela desaceleração asiática impede que a gente veja qualquer coisa a longo prazo. William, eu acho que não é dizer que nos impede. Eu acho que está havendo um grande diferencial de velocidade entre a conscientização e a busca de soluções na sociedade, pela sociedade organizada, pelas NGOs, pelas ONGs, na economia, pelas empresas que estão investindo em fontes alternativas de energia, que têm projetos em energia eólica, em energia solar em todos os lugares, que estão buscando equipamentos mais eficientes e que gastam menos energia. Quem está para trás é o sistema político-diplomático. A paralisia do processo decisório das grandes organizações é porque o canal político-diplomático está bloqueado. E não é só no processo multilateral. Veja o Mercosul, ele está num processo de paralisia. Eu acho que um dos grandes méritos da Rio+20, eu sou crítico da Rio+20 quanto aos seus resultados, mas eu acho que foi recolocar algumas questões, algumas que o Ingo mencionou. E colocar uma questão central de tudo isso. Nós precisamos pensar num novo sistema de produção, num novo modo de produção e de consumo que seja compatível com
uma menor utilização dos recursos naturais, porque nós estamos chegando ao limite da utilização desses recursos naturais. Então, esse mérito a Rio+20 teve ao colocar a questão da economia verde com a abrangência que ela teve. O grande problema é que ela não deu nenhum sinal como é que a gente vai chegar lá. Ingo, acho que a questão está bem colocada ali pelo Sérgio. Foi o que me impressionou também nessa discussão, que a nossa discussão de crise de Rio+20, ela tem um ponto só. Se os países são capazes de entender um problema e se dirigir em relação a ele para solucioná-lo. A Rio+20, do lado governamental, deixou claramente a impressão de que não somos capazes, estamos muito distantes disso. E o consenso ficou muito mais difícil, porque se na Rio 92 a dificuldade já era em definir o desenvolvimento sustentável, que havia uma grande diferença entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Os países desenvolvidos queriam colocar isso pela tônica ambientalista, e os países em desenvolvimento queriam colocar a parte econômica e social no meio, e com toda a razão. Se você vê o documento final, que eu concordo plenamente, são 85 páginas de generalidades, o espaço que se tornou em relação à parte social e à diversidade aumentou muito. Com outras palavras, o consenso vai ficar cada vez mais difícil. Por quê? Porque a questão social e a questão econômica não pode ser retirada de um desenvolvimento sustentável. Olhando de volta para a Europa, o que está acontecendo? A economia lá está insustentável. A parte social que está ocorrendo está insustentável. Então, eles estão com desenvolvimento sustentável? Não. Esse tipo de argumentação, esse tipo de debate, começa a ocorrer de uma maneira muito conscienciosa. Em segundo lugar, eu fiquei maravilhado com coisas que eu vi na Rio+20 pela parte da sociedade. Aquela exposição da Firjan e da Rede Globo com a Fiesp, onde mostrou Humanidades 2012, foi uma diversidade. Haviam filas de 2 horas de pessoas querendo entrar nessas exposições, olhando, chegaram a ter mais de 150, 200 mil pessoas visitando um espaço pequeno. Isso é uma interação social, isso é uma interação de cultura, isso é uma interação de pessoas que, no meu entender, vai fazer uma grande diferença nas pessoas, nos jovens que estiveram lá, naqueles que fizeram as apresentações e os debates. Então, eu saí de lá crítico por não termos um consenso melhor, esperançoso, porque eu acho que as propostas foram colocadas, e com muita força vendo que muitas pessoas no Rio de Janeiro, internacionais, fizeram um trabalho maravilhoso. Alexandre, nós tivemos um programa hoje aqui que começou com uma crise específica, a da Europa. Nós ampliamos a nossa conversa para as questões de coordenação, governança, integração e coordenação internacional entre os principais países. Demos uma espiada num exemplo concreto, que foi a maior conferência que a ONU já fez, que discute um tema fundamental, que é como é que esse planeta vai ser, não daqui 100 anos, mas vai ser nos próximos 10 anos. Agora, tirando todos esses fatores de lado e olhando para o que vai ser o futuro próximo, nós temos uma crise perigosa e nós temos aqueles países que em inglês se costuma dizer breakout nations, aqueles que dessa crise sairão bem, sairão em condições de ter mais prosperidade, eventualmente se dirigir para o que os economistas chamam de economia verde, no sentido de inovação, tecnologia, eficiência, maximização dos usos dos recursos, principalmente os não renováveis. Quando você olha esse quadro, que países que você enxerga saindo-se provavelmente bem? E o Brasil? De maneira geral, bom, acho que a China, acho que em primeiro lugar, né, que, obviamente tem seus problemas ambientais e muito, muito graves, mas é um país, acho que, cujo dinamismo, acho que está dado por uma série de fenômenos que vêm do passado e vão continuar. Com desafios grandes, vai ter que mudar um pouco a dinâmica de crescimento, talvez mais para o lado interno, mais para o lado de consumo, mas parece haver também dentro daquele país algum consenso de qualquer forma, não é uma democracia, então os caras vão levar exatamente para o lado que eles querem. Eu acho que é um país que tem condições de se dar bem. De maneira geral, acho que países que têm grandes recursos naturais, né? O Brasil um deles, Austrália, Canadá, África do Sul, acho que esses países todos, num mundo como esse, têm condições de se dar também muito bem. Tem questões de governança interna, de como lidar
com esse fenômeno. Mas eu acho que esse conjunto de países deve continuar a se dar muito bem. Acho que o grande problema é meio óbvio, ele tá muito na questão da Europa, um pouco pela questão monetária, fiscal, etc., mas acho que principalmente pela questão política, pela dificuldade de governança. A primeira afirmação que eu fiz aqui, ou você vai dar um passo decisivo no sentido de integrar e passa em algum momento a ter um embrião do que vai ser os Estados Unidos da Europa, ou aquele negócio vai ter uma ruptura muito séria. Eu ainda acho que a gente vai evoluir na primeira direção, mas tem muita casca de banana no meio do caminho. Eu estou chegando ao final do programa, eu queria que vocês também respondessem essa questão, Ingo, você primeiro e você depois, Sérgio, mas infelizmente sou obrigado a pedir que seja rápido. Quem vai se dar bem? O Brasil, a América Latina vão se dar bem. Acredito que os Estados Unidos vai se dar bem. A China vai ter seu momento também. E eu acredito que a Europa vai demorar bem mais. Sérgio. Eu não vou repetir porque eu concordo com o que foi dito aqui. Eu queria só fazer uma observação que eu acho interessante. Alguns anos atrás, lembra aquele célebre marqueteiro dos Estados Unidos que disse "It's the economy stupid", a economia é estúpida. Na campanha eleitoral do Clinton. É interessante que hoje o problema parece que mudou e a questão política é fundamental. É fundamental na Europa, é fundamental ainda mais nos Estados Unidos e é fundamental para nós também, porque se nós não fizermos a reforma, não adianta ter recurso natural. O Globo News Painel fica por aqui. Eu queria agradecer aqui no estúdio da Globo News de São Paulo aos nossos participantes, começando pelo embaixador Sérgio Amaral, diretor do Centro de Estudos Americanos da FAAP, conselheiro da Felsberg Associados. Agradeço a Ingo Plöger, presidente do Conselho Empresarial da América Latina. E agradeço, em terceiro lugar, a Alexandre Schwartzman, economista, consultor, professor do INSPER aqui de São Paulo. Muito obrigado a você, assinante, que sempre nos acompanha. Vamos lá aos outros fatos e imagens da semana. Até logo.